Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro. Hoje vamos tratar de processo civil, um tema que sempre cai, que é jurisdição. Eu acho que é um tema que pode cair em primeira fase e em segunda fase. Vamos começar, pessoal, com o conceito de jurisdição, que eu vou tentar colocar na sua tela aí para ele ficar durante toda a explicação do conceito, que é o conceito trazido pelo professor Fred Didier Júnior, que, na minha opinião, é o melhor conceito de jurisdição que eu já vi. Para você que está acompanhando com o material, que eu vou deixar na descrição do vídeo amanhã, que eu vou gravar a parte 2 desse encontro sobre jurisdição, você vai acompanhando aí cada cor que eu separei por cores, as partes do conceito, ela representa algum tópico interessante para a gente comentar. No mais, vamos ler o conceito e trabalhar em cima dele. Legal! Então vamos lá. Segundo o professor Fred Didier Júnior, vou ler para vocês, jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial para que realize o direito de maneira imperativa e criativa, reconhecendo, protegendo ou efetivando situações jurídicas concretamente deduzidas através de decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível. Este conceito, pessoal, é o mais completo, merece ser anotado em seu caderno, sem dúvida. E merece um esforço de sua parte para que ele fique internalizado em sua memória. Legal? Você citar isso numa prova subjetiva, este conceito, você, tenho certeza, vai impressionar o examinador. Então vamos trabalhar esse conceito parte por parte e você vai acompanhando. Jurisdição é, como foi dito, a função atribuída a terceiro imparcial. Que terceiro é esse, pessoal? Normalmente é o juiz togado. Mas nem sempre é o juiz, vamos chegar já nisso. Algumas vezes nós temos jurisdição exercida, por exemplo, por membros do Congresso Nacional. O Senado Federal, ele julga o presidente da República, né? Quando temos crimes de responsabilidade. Aliás, um tema em alta, né, hoje em dia. Então, nesse caso não é um juiz, mas normalmente é o juiz e vamos trabalhar com este exemplo do juiz, que é a figura mais comum que exerce a jurisdição. O juiz, pessoal, ele é imparcial na medida em que ele não tem interesse na causa. Ele não vai privilegiar nenhuma das duas partes que normalmente estão em conflito. E, aliás, pessoal, além de ser imparcial, o professor Fred Didier Júnior ele diz que o juiz ele é impartial. Olha, não é imparcial com C, é impartial com T. E o que é que significa a impartialidade? Significa que ele não é parte. Ou seja, a imparcialidade é um requisito subjetivo. A impartialidade é um requisito objetivo. Este é o primeiro requisito, então, o primeiro elemento do conceito de jurisdição. É a função atribuída a um terceiro imparcial e que não é parte. Para que ele faça o quê? Realize o direito de maneira imperativa. E o que é isso de maneira imperativa? Ou seja, é de maneira que as partes se sujeitem à decisão jurisdicional. As partes, a gente vai ver nos princípios de jurisdição, um deles é a inevitabilidade da jurisdição, ou seja, as partes não podem fugir da jurisdição. Por quê? Porque a jurisdição ela é imperativa, ela é exercida de maneira imperativa. Ela é um ato de império, um ato de Estado. Legal? E de maneira criativa, porque a jurisdição é sim uma função criativa. Explico. Aqui você tem que se concentrar um pouco mais porque é complexo e muito interessante. Dizer que a jurisdição é uma função criativa é algo interessantíssimo, porque até os tempos de Montesquieu, o juiz era a mera boca da lei. Ou seja, o juiz apenas dava um Ctrl+C, Ctrl+V na lei e aplicava o direito. E o juiz era tido como esse cara que fazia essa simples função, que, aliás, não merece, quer dizer, não demanda grandes conhecimentos, né? Copiar e colar a lei, isso não traz qualquer dificuldade. No entanto, o juiz, pessoal, ele não apenas aplica a lei copiando e colando, ele cria o direito do caso concreto. Cada caso concreto, ele demanda uma atividade de criação do magistrado.
O magistrado, quando ele pega a lei em abstrato e aplica no caso concreto, ele primeiro faz o quê? Ele primeiro interpreta. Interpreta de acordo com a Constituição e depois ele cria o direito do caso concreto. Veja, o legislador, quando ele cria uma lei, pessoal, ele cria de maneira abstrata, ele cria o direito abstrato, geral, generalizado, que servirá para todos os casos, enfim, que ele acha que é pertinente, ou seja, se o legislador ele acha que é pertinente criminalizar o aborto, ele assim o faz. Então, a lei serve para todos, de maneira geral. Mas o caso concreto, pessoal, o direito do caso concreto não é criado pelo legislador, é criado pelo juiz, diante do caso concreto, diante daquele conflito. Ele tem, no mínimo, duas opções, e quando ele escolhe uma dessas opções e julga o caso, ele está criando o direito do caso concreto. Quando o juiz assim o faz, ele está, pelo menos, criando duas normas jurídicas. Que normas jurídicas são essas? A gente lembra, é a norma jurídica geral e a norma jurídica individualizada. Explico. A norma jurídica geral, ela está na fundamentação da decisão, pessoal. Ou seja, é a ratio decidendi. São os fundamentos que levaram o juiz a decidir o caso concreto. Quando o juiz ele pega o direito abstrato e traz para o caso concreto, ele cria um precedente. E este precedente, esta norma geral, poderá ser replicada em casos semelhantes. O precedente está aqui, nesta norma geral. Mas o juiz não se limita a fazer isso. Ele, no dispositivo da decisão, ele cria a norma jurídica individualizada, que vai gerir o conflito concreto daquelas partes em específico. Ela não poderá ser replicada para outras partes, só a norma da fundamentação. A norma criada individualizada serve apenas para aquelas partes do conflito. Legal? Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a função criativa do juiz, eu vou deixar na descrição do vídeo um artigo de minha autoria, onde falo um pouco sobre esta função criativa do juiz. E se você quiser ainda avançar no seu estudo nesse tema, que é muito interessante, você pode consultar as obras, a obra geral, enfim, o professor Fred Dias Júnior fala disso em vários de seus textos, inclusive no volume 1 do seu curso. Legal? Muito bem. Então, lembre-se, a função jurisdicional ela é criativa. Isso não tem dúvida. Muito bem. E o juiz, ele vai, através dessa decisão imperativa e criativa, reconhecer, proteger ou efetivar situações jurídicas. O que é que você lembra quando eu digo reconhecer, proteger e efetivar? A gente lembra das tutelas de conhecimento, tutelas cautelares e tutelas de execução. Então, quando eu reconheço um direito, eu estou falando de processo de conhecimento. Quando eu estou protegendo um direito, eu estou falando de cautelar. Decisão tutelar antecipada, por exemplo, ou cautelar. E quando eu falo em efetivar o direito, eu estou aqui já na fase de execução, de efetivação propriamente dita do direito. Legal? Essas três possibilidades estão dentro da jurisdição, dessa função jurisdicional. E estas situações jurídicas, pessoal, você acompanha no conceito, são concretamente deduzidas, ou seja, o juiz, quando atua com jurisdição, ele atua sempre no caso concreto. Ele não atua em abstrato. A gente já viu que quem atua em abstrato é o legislador. O legislador cria a lei em abstrato, ele não precisa de um caso concreto para criar o direito, mas a jurisdição não. A jurisdição, ela atua no caso concreto. E aí você pode vir, mas espera aí, João, no caso de ações objetivas de controle de constitucionalidade, ADI, ADC, o Supremo Tribunal Federal, eu aprendi que ele atua em abstrato. Correto, mas veja bem que mesmo nestes casos, o Supremo Tribunal Federal está atuando diante de um caso concreto. Qual é o caso concreto? Decidir se aquela norma, objeto da ação, ela vai ser constitucional ou inconstitucional. Veja que o Supremo simplesmente não bate lá a luz nos ministros e eles simplesmente decidem abstratamente. É preciso que haja uma demanda. Mesmo objetiva, há uma demanda concreta. Legal? Então, fique atento a isso aí. Então a jurisdição, mais uma vez, ela se dá como? Através de decisão insuscetível de controle externo, sim.
Porque, de acordo com aquela sistemática dos freios e contrapesos dos poderes da República, o judiciário controla os demais poderes, mas os demais poderes não podem controlar as decisões do judiciário. Veja, o judiciário pode controlar um ato legislativo? Pode. Através de quê? Através de um ADI, através de um ADC. O judiciário também pode controlar um ato executivo. Basta pensar, por exemplo, num ato administrativo que extrapole, que seja ilegal, por exemplo. Então, o judiciário pode ser chamado para controlar aquele ato. Legal. Agora, uma decisão com trânsito em julgado, uma decisão definitiva do Poder Judiciário não pode ser controlada pelo Poder Legislativo nem pelo Poder Executivo. Legal? Então ela é insuscetível de controle externo. E é isso que diferencia a jurisdição da chamada jurisdição administrativa. Que veja que até eu botei essas aspas aqui, essa simbologia, para dizer que, na verdade, não há coisa julgada ou jurisdição propriamente dita administrativa. Por quê? Porque mesmo quando há a chamada coisa julgada administrativa, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso para o órgão superior administrativo, mesmo quando há essa situação, o juiz ainda pode controlar aquele ato. Legal? Então, e para fechar o nosso conceito, a gente já vai aí com 11 minutos e 19, com aptidão para tornar-se indiscutível, ou seja, só a decisão jurisdicional pode formar coisa julgada material e ficar indiscutível. Legal? Muito bem. A decisão administrativa, como a gente já viu, não faz coisa julgada material e por isso ainda é discutível em âmbito judiciário. Então, gente, esse é o conceito de jurisdição. Está na sua tela. Eu espero que você anote e que você internalize este conceito porque é bem legal, bem completo. Muito bem. Próximo tema são os princípios da jurisdição. Sempre cai em prova. Sempre. Eu vou ler aqui os princípios, vou explicar cada um deles, mas antes eu digo logo um macete para uma prova subjetiva. Porque vai que vem uma prova subjetiva lá para você escrever quais são os princípios da jurisdição, fale sobre eles. E aí você pode ficar, caramba, eu não lembro de todos. Como é que eu faço? Eu não sei se vai servir para você, mas para mim, a dica que eu me dei, digamos assim, eu espero que essa questão caia algum dia, nunca caiu para mim, mas pode ser que caia, é o macete do I5TJ, tá aí no seu material. I5TJ, o que é isso? São 5 Is, um T e um J. 5I-TJ ou I5TJ. E quais são esses Is, pessoal? Você acompanha no seu material a tabelinha que eu fiz. Alguns comentários. O primeiro deles, o primeiro I, é a indelegabilidade. Segundo o professor Fred Dias Júnior, a indelegabilidade, pessoal, ela diz respeito apenas à decisão, ao ato decisório. Outros atos, como por exemplo, atos de instrução, produção de provas, enfim, atos de direção do processo, enfim, da marcha processual, e até mesmo atos de execução podem ser delegados. Tanto é assim que, por exemplo, as execuções do Supremo elas são normalmente delegadas a juízes de primeiro grau. É possível, a tribunais, enfim. A função de execução ela é delegável. Não há qualquer problema nisso. Mas a função de decidir o caso, não. Aí não. Ela é indelegável. Pronto. Esse é o primeiro I. O próximo é a inércia, pessoal. A inércia significa que o judiciário, para exercer jurisdição, ela só exerce jurisdição se for provocado. O judiciário não age sem que haja esta provocação. No atual CPC, o artigo, anotei aqui, 989, ele fala que o juiz pode até abrir processo de inventário de ofício. Veja que seria uma exceção ao princípio da inércia. Não é verdade? Mas no novo Código de Processo Civil, esta regra não foi mantida. Pelo menos numa primeira visão que eu tive, eu dei uma olhada, não achei esta regra repetida. Legal? Então, a princípio, não há mais exceções ao princípio da inércia, ao princípio da jurisdição, chamado de inércia, no novo Código de Processo Civil, melhor dizendo. Legal. Então, a gente já viu dois Is, né? O próximo I é o inafastabilidade. Inafastável. Ou seja, o Poder Judiciário está sempre disposto a atendê-lo. Onde é que está isso? Artigo 5º, inciso 35 constitucional. Ou seja, qualquer pessoa pode provocar o judiciário. Qualquer ameaça ou lesão de direito pode ser conhecida pelo Poder Judiciário. Legal? Então, isso significa
que há o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Agora veja, alguns casos, pessoal, temos a própria CF, Constituição Federal, dizendo o seguinte, peraí, esse caso aqui não vai ser colocado para o Poder Judiciário, vai ser para outra pessoa. Aí a gente já deu esse exemplo, é o caso, por exemplo, do julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Quem é que faz isso? Quem é que faz esse julgamento? É o Senado, pessoal. Depois de autorização da Câmara, vai o Senado julgar, não é o Poder Judiciário. Mas veja que mesmo nesse caso, o Senado está agindo com jurisdição. É uma das exceções em que o poder que não é o Judiciário atua com jurisdição. E outra coisa, existem certos procedimentos, certas leis que condicionam o acesso à justiça ao prévio esgotamento administrativo. Aliás, a própria CF já tem um artigo dizendo exatamente isso sobre a justiça desportiva, ou seja, os casos da justiça desportiva, a própria CF, me falta a mente, agora eu vou colocar na edição o artigo, ela diz o seguinte, que é preciso que a parte esgote a via administrativa para poder ingressar na justiça, no Poder Judiciário. A própria CF diz isso em toda beleza. Agora, outras leis também assim o fazem. Será que essas leis são inconstitucionais? Segundo o professor Didier, calma, você não pode dizer já de plano que são inconstitucionais. Por quê? Tudo vai depender do caso concreto. Ou seja, se a parte ela demonstra para o Poder Judiciário que há uma urgência, que ela não pode esperar o trâmite total do procedimento administrativo, ela pode entrar na justiça. Ela pode ajuizar uma ação na justiça, sem qualquer problema. Agora, se ela não comprova essa urgência, essa necessidade, aí não, ela deve respeitar o procedimento estabelecido em lei. Legal? Vou dar um exemplo. Habeas data. O habeas data, pessoal, ele só pode ser impetrado, manejado, depois que a parte requer as suas informações ou a retificação de informações sobre sua pessoa no âmbito administrativo. Se ela assim não faz, não há interesse de agir. E, aliás, pessoal, recentemente, falando ainda em interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, anote aí, 631.240 de 2014, ele diz o seguinte, o ministro Barroso, salvo engano, ele diz que naquelas ações previdenciárias que as pessoas movem contra o INSS, é preciso, para haver o interesse de agir, que haja um prévio requerimento na via administrativa. Note, ele não exigiu o esgotamento da via administrativa, ele exigiu que houvesse um prévio requerimento na via administrativa. Senão haveria falta de interesse. Legal? Esse precedente é bem importante e pode cair. Na verdade, há até exceções. O próprio ministro ele diz que se for notório que o INSS sempre recusa o direito das pessoas naquele caso, então ele nem precisa requerer. Ele já pode ajuizar a sua ação direto. Mas é uma exceçãozinha. Legal? Mas a regra geral é que ele precisa requerer perante o INSS para depois ajuizar a sua ação. Essa é a regra. Legal? Tranquilo? Beleza. Então vamos prosseguir. O próximo princípio, pessoal, é o da inevitabilidade. Veja, não confunda inafastabilidade com inevitabilidade. A inevitabilidade a gente já viu, decorre de quê? Da imperatividade da jurisdição. A jurisdição ela é inescapável. Há uma verdadeira relação de sujeição das pessoas diante da jurisdição, que é um ato de Estado, é uma função estatal. Legal? Porque a jurisdição ela é monopólio do Estado, mas veja, sua execução não. Pelo menos para grande parte da doutrina, sua execução não. Mas dito isso, veja, será que alguém pode escapar à jurisdição? Não, não pode. No atual CPC, entretanto, o artigo, não anotei, mas eu vou colocar na edição. No atual CPC, pessoal, quando ele trata da nomeação à autoria, em um de seus artigos lá sobre a intervenção de terceiros, uma dessas modalidades é a nomeação à autoria, ou seja, quando há um defeito no polo passivo, aquele que foi réu, ele pode nomear a autoria o verdadeiro réu. E o nomeado, ou seja, aquele que estava fora, mas foi nomeado pelo réu, ele pode dizer, no atual CPC se liga no movimento, ele pode dizer, ei, não quero participar desse processo. Você está me nomeando? Tranquilo, te vira, eu não quero participar. Prossegue aí em meu nome. Olha só, essa é uma exceção
o princípio da inevitabilidade da jurisdição. Esta regra foi mantida no novo CPC, perdão? Não, não foi. Por quê? A própria nomeação à autoria nem é mais modalidade de intervenção de terceiros, agora ela está tratada na resposta do réu. E esta possibilidade do nomeado recusar a jurisdição não foi repetida no novo Código de Processo Civil. Legal? Qual é o próximo? Investidura. É o quinto I da nossa lista 5ITJ ou I5TJ. Legal? O que a gente tem para falar aqui da investidura? O que é que nós vamos falar sobre ela? A investidura, pessoal, significa que a jurisdição é a função exercida por quem foi devidamente investido naquela função. E qual é a forma mais comum de alguém ter jurisdição, ou seja, alguém está investido na função jurisdicional? É o concurso público. Sim. Por quê? Como é que você vira juiz? Fazendo concurso público, passando por todas as fases do concurso. Mas é só pelo concurso? Não. Cuidado com isso. Por quê? Por exemplo, juízes do quinto constitucional, ou seja, membros de tribunal, desembargadores, que já entram no tribunal em segundo grau, olha só que beleza, através do quinto constitucional. A investidura deles se dá com a posse, não se dá através de concurso, se dá através de uma indicação, normalmente da classe, por exemplo, pense aí numa eleição da OAB, ela vai eleger aí 6 membros, né, com reputação ilibada, enfim, com notório saber jurídico, vai para o tribunal reduz para 3 membros e aí, se for um tribunal federal, por exemplo, o presidente da República vai escolher um e vai nomear. Enfim, houve concurso público? Não, não houve. Então, nem sempre, pessoal. Aliás, outra, para quem acha que arbitragem é jurisdição, vamos tratar da arbitragem já já. Talvez não nesse encontro, talvez esteja aí passando um pouco do tempo, vai passar, não sei. Vamos tratar no próximo. Mas para alguma parte da doutrina, a arbitragem é jurisdição. E os árbitros, pessoal, eles não fazem concurso não, viu? Eles são escolhidos pelas partes. Então, nem sempre que há jurisdição, a investidura é feita através de concurso. Cuidado com isso, não generalize. Tranquilo? Agora vamos para o TJ. Territorialidade, ou seja, a jurisdição ela é exercida no território certo. É para isso que servem as regras de competência. Claro, a gente aprende que a jurisdição é una. Existe a jurisdição nacional, né? A magistratura ela é nacional, a jurisdição é uma só. Mas cada juiz exerce sua jurisdição num determinado território. A exceção a essa regra? Anotei aqui para vocês 2 exemplos. Artigos 60 e 255, 255 do novo Código de Processo Civil. O artigo 60, pessoal, ele trata aquelas causas que versam sobre imóvel. Vamos supor que o imóvel esteja justamente localizado numa fronteira entre 2 comarcas. Veja, a decisão de um dos juízes dessas comarcas valerá para todo o imóvel e, consequentemente, vai atingir uma parte da outra comarca. Ou seja, aqui o princípio da territorialidade foi um pouco mitigado. E o artigo 255 ele trata, por exemplo, das citações, das notificações, atos processuais que podem ser praticados em comarcas contíguas. Não há qualquer problema nisso. Legal? Mais uma exceção ao princípio da territorialidade. E por último, o J do nosso TJ é o juiz natural, pessoal. Juiz natural. Onde é que está esse princípio do juiz natural? Onde é que está? Gente, ele não está previsto expressamente na Constituição Federal. Não está. Ele é a conjugação de 2 incisos do artigo 5º. Anote aí. Incisos, eu até anotei aqui, 37, não sou muito bom em romanos, mas eu acho, é o 37 e o 53. Me parece que é o 53. L, I, I, I. 53, né? Muito bem. Esses 2 artigos, pessoal, eles trazem o que é o juiz natural. Em suma, o juiz natural é o juiz imparcial e o juiz competente. Ou seja, se um dos princípios constitucionais diz que é vedada a criação de tribunal de exceção, então ele está trazendo a figura do juiz natural. As partes têm o direito de saber quem vai julgá-las caso haja uma demanda contra ou proposta por elas. Sabendo disso, pessoal, nós temos um respeito ao princípio do juiz natural. E aqui no processo civil, pessoal,
o princípio do juiz natural ele é respeitado pelas regras da distribuição. Ou seja, quando eu ajuizo uma ação e eu tenho várias varas, há um sorteio. Eu não escolho o juiz. Toda vez que eu estou escolhendo um juiz, eu estou violando o princípio do juiz natural. Eu não posso escolher quem vai me julgar. É o Estado quem escolhe através de regras de distribuição, de competência, de organização judiciária. Legal? Regras objetivas. Então, por exemplo, será que a criação de varas especializadas ela fere o princípio do juiz natural? Não, não há qualquer problema nisso. Não há qualquer problema na criação de varas especializadas. E os mutirões do Poder Judiciário? Às vezes tem um mutirão, né? Chamam a galera, chamam os juízes aí do interior. Vamos fazer um mutirão aqui na capital, que tem muito processo acumulado, enfim. E aí chama aquele pessoal. Será que isso viola o juiz natural? Porque, veja, isso foi um ato do tribunal criado depois que a demanda já existe. Não é verdade? Agora, não. A resposta é a priori não. Se há regras de sorteio para os juízes que vão atuar no mutirão, aí não há qualquer problema. Agora, se no meio do mutirão os juízes, e olha que isso pode acontecer, viu? Eles simplesmente ficam trocando os processos, tipo, eita, esse aqui eu não quero julgar não, julga aí. Eita, esse aqui não, esse aqui eu não gosto dessa pessoa não, julga tu, julga aqui, parar. Aí não, aqui violou o juiz, o princípio do juiz natural. Não se pode escolher o juiz de maneira subjetiva, apenas de maneira objetiva. Fechou? Muito bem, esses são os princípios da jurisdição. Vamos lá, vamos fechar o encontro de hoje com os equivalentes jurisdicionais. Rapidinho, e aqui, pessoal, no próximo encontro vamos tratar de arbitragem e jurisdição voluntária. Legal? É a parte 2 do nosso encontro. Mas vamos lá. Rapidinho, só os equivalentes de jurisdição, que como o próprio nome já diz, não são jurisdição, são equivalentes de jurisdição. Quais são eles? Primeiro, autotutela. A autotutela, pessoal, ela é exceção no nosso sistema. Exceção. Ou seja, a autotutela é quando as próprias partes resolvem entre si o conflito. Elas mesmas chegam a um consenso, às vezes nem é um consenso, na verdade, elas mesmas atuam impondo a vontade delas, quem tem esse direito, a outra parte. E chega e pronto, e resolve o conflito. Acabou. Isso é exceção, porque a regra é que o conflito seja decidido pelo juiz, através de jurisdição. O Estado é que decide o conflito, e não as próprias partes. Né? Especialmente quando tem uma parte sujeitando a outra à sua decisão. Mas há exceções? Por exemplo, estado de necessidade, direito de retenção de bagagem pelo hotel, por exemplo, direito de greve, direito de guerra, enfim, são situações de esforço incontinente na posse. Aquele que está invadindo minha terra, eu já posso agir de imediato para expulsá-lo. Desde que eu faça com proporcionalidade, eu posso fazer. Então aqui é autotutela. Aqui o Estado não está sendo invocado. Legal? É exceção, mas existe? Existe. Aqui não é jurisdição, é um equivalente de jurisdição. Legal. Nós temos a autocomposição, que veja, a jurisdição, ela é heterocomposição. Por que heterocomposição? Porque eu tenho um terceiro, a gente viu, jurisdição é função atribuída a terceiro, né, imparcial. Este terceiro que está substituindo a vontade das partes, ele representa a heterocomposição, é um terceiro decidido pelas partes. Na autocomposição, são as próprias partes decidindo em consenso, e aqui diferencia da autotutela, em consenso, o seu próprio conflito. Aqui, por exemplo, nós podemos citar 4 espécies de autocomposição, 4 possibilidades. Primeiro, a transação. Eu cedo e nós chegamos a um acordo. Aqui é a transação. Nós também temos a submissão, quando esta parte, por exemplo, aceita o que esta diz. Se esta aqui aceita, então há uma submissão, resolvido o conflito. Legal. O Estado atuou aí? Não. Houve uma autocomposição. Houve um terceiro impondo alguma decisão? Não. Então houve uma autocomposição. Mais 2 possibilidades. É a conciliação e a mediação, pessoal. Aqui há a figura do terceiro, que é o conciliador ou o mediador, mas o conciliador ou o mediador, ele não impõe uma decisão. Ele talvez sugira, no caso do mediador, uma solução. O conciliador, qual é a diferença do conciliador para o mediador? O conciliador, ele junta as partes e tenta fazer com que elas cheguem a um consenso. Ele é um catalisador daquela relação processual. Mas ele não sugere soluções. Ele não sugere. Ele apenas junta e aproxima as partes. Ele tira as arestas do conflito.
O mediador não, o mediador ele vai além, o mediador ele sugere uma solução. Legal? Hoje o nosso Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele é todo estruturado a fim de que se consiga a autocomposição através da conciliação, através da mediação. Esse é até um princípio do novo Código de Processo Civil atual. Perdão, do novo Código de Processo Civil. Eu já quero entrar aqui no futuro. Perdão, minha gente. Muito bem. E, finalmente, o último equivalente jurisdicional que nós podemos citar são as decisões administrativas, os tribunais administrativos. Por exemplo, Tribunal Marítimo. Existe esse Tribunal Marítimo. Então, toda decisão do Tribunal Marítimo não é uma decisão jurisdicional, é uma decisão administrativa. Pode ser controlada pelo Poder Judiciário. Tribunal de Contas da União. Veja que a própria CF, vou colocar o artigo na edição, ela diz que o TCU ele tem jurisdição. Errado. Errado. TCU não tem jurisdição. TCU é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Nem quando ele julga contas, né, ele pode apreciar contas ou julgar contas, a depender de quem ele está, quem é o sujeito da jogada. Nem quando ele julga contas de administradores públicos em geral, ele está atuando com jurisdição. Então, cuidado com isso. É um equivalente jurisdicional. Por quê? Não é jurisdição porque pode ser controlado externamente pelo Poder Judiciário. Gente, é isso. Fechamos o primeiro encontro de jurisdição. Foi um pouco rápido, eu sei. Peço perdão, mas você pode voltar aí no YouTube sem qualquer problema. Nos vemos no encontro 2, que vou gravar amanhã. E amanhã eu disponibilizo também o material para consulta já completo, aula 1 e aula 2. Espero que tenham gostado e valeu. Tchau, tchau.